Vem aqui comigo por um segundo. O dia terminou. As tarefas, as conversas, os problemas que você resolveu e os que ficaram em aberto. Mas agora é noite, você está deitado e a cabeça não para. Tem gente que deita esgotada e ainda assim não consegue dormir. Não é falta de cansaço, é excesso de pensamento. A mente fica calculando, repassando, antecipando o amanhã antes de conseguir soltar o hoje. A conta que vence na semana que vem. O filho que não deu notícia. A conversa difícil que ainda não aconteceu. O resultado que ainda não saiu. Isso tem um nome que ninguém usa, mas todo mundo conhece. Insônia de alma. E o Salmo 4 foi escrito exatamente para esse momento, para essa cama, para esse teto que você fica olhando quando o sono não vem, fica até o final. A última linha desse salmo pode mudar a noite de hoje e muitas outras depois dessa. Que bom ter você aqui no Mentoria Divina. Esse espaço é seu, de fé prática, de transformação real. Se ainda não é inscrito, inscreve agora e ativa o sininho. Antes de entrar no Salmo, preciso te mostrar uma coisa. Porque o Salmo 4 tem um contexto que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Na tradição judaica, esse salmo era o Salmo da noite. O Salmo 3 era rezado de manhã na abertura do dia. O Salmo 4 era rezado à noite no fechamento. A Bíblia tem uma liturgia para cada extremidade do dia. Uma oração para quando você levanta e uma oração para quando você deita. Isso não foi improviso. Foi design. Deus pensou nos dois momentos. Davi escreveu esse salmo num período em que tinha inimigos reais, pessoas que mentiam sobre ele, que transformavam a sua honra em vergonha. Provavelmente durante a revolta de Absalão, quando o próprio filho queria tomar o trono. O mundo ao redor era instável, os aliados eram poucos, a ameaça era concreta. E mesmo assim, versículo 8: Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Presta atenção numa coisa que é fácil de passar batido. Davi disse que ia dormir em paz, não que ia dormir sem problemas. Os inimigos ainda existiam quando ele fechou os olhos. A situação não estava resolvida, mas ele dormiu do mesmo jeito. Como? Jesus contou uma parábola que responde isso de um ângulo que a gente não espera. Um homem rico tinha terras que deram muito, safra abundante, mais do que os celeiros comportavam. E ele ficou ali calculando: o que faço agora? Vou demolir os celeiros velhos e construir maiores. Vou guardar tudo e então vou descansar. Vou comer, beber e me alegrar. Essa cena de Lucas 12 parece o sonho de muita gente. Ter o suficiente para parar de se preocupar. Guardar o bastante para não depender de ninguém. Construir a segurança com as próprias mãos. Chegar no ponto em que a lista fecha e o descanso finalmente é merecido. E Deus olhou para esse homem e disse: insensato, esta noite mesmo vão reclamar de ti a tua alma. Não foi julgamento cruel, foi diagnóstico preciso. O homem tinha planejado para todos os cenários, menos para o que importava de verdade. Tinha construído segurança em todo lugar, menos onde a vida de fato descansa. E a pergunta que Jesus deixa ali é desconfortável. As coisas que você está acumulando para se sentir seguro, quando a noite chegar e a cabeça pousar no travesseiro, alguma delas vai te dar paz de verdade? O versículo 7 do Salmo 4 vai direto nessa questão. Davi compara duas alegrias. A alegria de quem tem fartura de trigo e vinho, e a alegria que Deus coloca no coração de quem confia nele. E diz que a segunda é maior. Não é negação de realidade, é uma escala. Davi não está dizendo que conta não importa ou que provisão não é necessária. Ele está dizendo que existe uma alegria que a abundância nunca vai alcançar. E que é exatamente essa alegria que permite dormir. Não a situação resolvida, o coração no lugar certo. Mas tem mais uma coisa nesse salmo que é ainda mais prática.
Presta atenção nessa parte porque muda o jeito de atravessar a noite. Versículo 4. Irai-vos, mas não pequeis. Meditai no vosso coração, sobre a vossa cama, e aquietai-vos. Davi não diz, não sinta raiva, não nega a emoção. Ele diz, sinta, mas não deixe a raiva virar decisão impulsiva. Esse espaço entre sentir e agir, esse intervalo entre a emoção e a resposta, é onde a fé mora. É ali que você para, respira e escolhe o que faz com o que está sentindo. E depois vem uma instrução que vai contra o que a gente costuma fazer de noite. Meditai no vosso coração, sobre a vossa cama, deitado, na hora mais vulnerável, quando o controle vai embora. É ali que Davi propõe meditação, não distração, não uma tela, não scroll para deixar o pensamento entorpecido. Meditação, uma conversa interior com Deus antes de dormir. E depois, aquietai-vos, silêncio ativo. Não o silêncio de quem não tem mais nada a dizer. O silêncio de quem decidiu parar de resolver sozinho. Eu quero nomear um paradoxo que acontece com quase todo mundo que está assistindo esse vídeo agora. A gente gasta energia enorme tentando criar as condições certas para poder descansar. Fazemos plano de saúde, reserva de emergência, cuidamos dos relacionamentos, tentamos organizar tudo para que a vida fique mais estável. Tudo isso é sensato, mas existe uma lista interior que nunca fecha completamente. E enquanto ela não fecha, o descanso fica empurrado para frente. Quando resolver isso, quando pagar aquilo, quando o filho estabilizar, quando a empresa crescer um pouco mais, aí sim poderei descansar de verdade. Mas esse dia não chega, porque quando um item sai da lista, outro entra no lugar. A vida não tem o ponto de equilíbrio perfeito que a gente está esperando antes de se dar permissão para descansar. Aqui está o paradoxo. Relaxar é quando as circunstâncias permitem. Descansar é quando você confia em quem está no controle delas. São duas coisas completamente diferentes. O homem da parábola queria relaxar. Por isso construiu celeiros maiores. Queria ter a lista suficientemente resolvida para poder deitar sem peso. Mas nunca chegou lá. Porque a lista sempre crescia junto com os celeiros. Davi descansou. Com os inimigos de pé, com a situação por resolver, com o futuro incerto. Porque aprendeu a colocar o peso num lugar que aguenta muito mais do que qualquer celeiro. Num lugar que não some de manhã. E você? O que você está tentando resolver essa semana que, na verdade, só Deus pode resolver? Não o que você está enfrentando. O que você está tentando carregar sozinho, que estava na lista de quem cuida muito antes de você acordar. Fica com essa pergunta. Coloca a mão no peito. Vamos falar com Deus pelos nomes que chegaram aqui. Pai, Isis chegou com gratidão nos lábios e pedido no coração ao mesmo tempo. Isso já é fé madura. A saúde física, mental, emocional, o cansaço que vem de dentro e que nenhum exame consegue medir direito, e o trabalho, as perseguições que drenam antes mesmo do dia começar. Tu és juiz, age onde ela não chega, que ela deite essa noite sabendo que há um Deus no plantão. Carminha, uma palavra, família. Atrás dessa palavra tem histórias que ela não colocou em texto. Tu conheces cada uma. Cuida de cada história que ficou sem palavras. Neuza Lemos, Mateus, Felipe. Uma mãe colocou 2 nomes nas mãos de Deus. Honra isso, cada caminho que esses 2 estão fazendo agora, que tua mão esteja na frente deles. Miriam Caldeira, família Caldeira e família Roque, 2 casas, um pedido. Que tua paz desça sobre cada nome. O que está em tensão, ameniza. O que está rachado, começa a colar. Pai, tem uma mãe aqui segurando um filho bom que está sofrendo injustiça. Maria Marli. Isso dói diferente. Ver alguém que fez certo sendo tratado como se tivesse errado. Tu que vês o que há de torto naquele processo, endireita. Seu advogado, seu juiz.
e na sexta a irmã dela entra em cirurgia. Que a mão do cirurgião seja guiada pela tua, que ela enxergue com clareza depois em todo sentido. Miriam Pires e o Rivaldo nos estudos. Foco, clareza, o caminho que ele está tentando encontrar. E o casamento do Juan com a Jennifer protege esse casal desde agora. Lurdimar. Coração rancoroso é uma prisão que a própria pessoa trancou por dentro. Entra com aquele amor teu que é mais paciente do que qualquer mágoa acumulada. Que ele seja livre. Geise e o Natanael. A porta financeira que precisa abrir, abre. Que ele veja teu favor chegando de onde não estava esperando. Maria Antônia, 2 Franciscos, 2 filhos. Tu conheces o detalhe de cada um. Elaine, a mãe Dirce no CTI, parada respiratória, entubada. Eu não vou fazer oração longa aqui. Vou fazer como o Salmo manda, quieto, direto, confiando. Tu és médico, entra naquele quarto. Nos pulmões, nos equipamentos, no diagnóstico que ainda está se formando. Faz o que a medicina não alcança. Elaine está do lado de fora esperando notícia. Sustenta ela em pé enquanto espera. Pedro e Cibele pela filha Bia. Liberação sentimental. Algo preso no coração dela, que ela mesma talvez não saiba nomear. Entra com gentileza. Liberta com cuidado. Luciana. Vida sentimental. Às vezes, o peso mais pesado que a gente carrega para a cama não é conta, é ausência. Se Luciana está sentindo isso agora, que ela sinta a tua companhia antes de qualquer outra. E o que tu preparastes, que venha no tempo certo. Pai, cada nome que chegou aqui fez o que Davi fez. Deitou e entregou o peso para ti. Recebe isso. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém. O homem da parábola foi dormir com celeiros cheios e alma vazia. Davi foi dormir com inimigos ainda de pé e dormiu. A diferença não era a situação, era onde cada um tinha colocado a segurança. Antes desse vídeo, talvez você achasse que a paz que Davi descreve era privilégio de quem não tem problema. Agora, você sabe que era privilégio de quem aprendeu a colocar o problema no lugar certo. Você não precisa esperar tudo resolver para deitar em paz hoje. Deita e fala para Deus, é teu. Se esse vídeo fez sentido, manda para alguém que está deitado agora sem conseguir descansar. Pode ser exatamente o que essa pessoa precisa ouvir. Deixa teu pedido de oração aqui nos comentários. Eu leio todos e nos próximos vídeos oro pelos nomes. Muitos são citados nominalmente. Se inscreve, ativa o sininho e curte se tocou em algo. Que Deus te dê a paz que Davi conheceu. A gente se vê no próximo.